Vamos agradecer a Deus. O que você mais precisa aprender é agradecer a Deus. Não fazer longas orações. Agradecer a Deus. Bom, Pai, agradecemos a Ti pelo Evangelho, por Teu sacrifício, por Tua vitória. Muito obrigado. Em o nome de Jesus. Você já em uma vez agradeceu a Deus a vitória de Jesus por você? Hoje é uma conversa muito simples, porque eu observo que a tendência é levar a verdade para uma dificuldade, para complicar as coisas. Então eu vou muito devagar. Para ver se você vê e entenda o Evangelho, não teoricamente, mas na prática de todo dia, sem esforço seu, sem esforço meu, irmão Bernardo. Sim. Por que sem esforço seu? Porque Jesus já fez tudo por você. Eu faço uma simples pergunta. Presta atenção na pergunta. Você mesmo, gostaria de viver todo dia como você vai viver para sempre no céu? Irmão Bernardo, eu nunca pensei nisso. Então pensa. Ouve o que eu estou lhe dizendo. Porque isso é a prática do Evangelho todo dia. Viver aqui, sem nenhum esforço seu, exatamente como você vai viver para todo o sempre no céu. Lamentavelmente, eu observo que vocês imaginem que o Evangelho é só para o céu. Isso é um engano do diabo. A partir do momento que qualquer um se converter, ele pode viver como vai viver para todo o sempre no céu. Eu sei, você nunca ouviu alguém falar assim? Ouviu? Vocês acham que isto é um exagero de Bernardo? Por quê? Porque vocês ouviram tantas interpretações humanas do Evangelho, que você tem que fazer assim, e tem que fazer assim, e tem que fazer assim, e assim em diante. Para
você não precisar fazer nada. E eu sei que quando eu falo não precisar fazer nada, você diz então, eu estou pronto para o céu? Não, não. Quando as pessoas falam comigo dos seus problemas, das suas aflições, das dificuldades de todo dia, eu sempre falo com eles, irmão, irmã, entrega na mão de Jesus. Mas as pessoas não sabem entregar o problema, a sua dificuldade, nas mãos de Jesus. Porque logo que eles pensam em entregar na mão de Jesus, eles resolvem ajudar Deus um pouquinho. E eu vou mostrar a você que isto atrapalha tudo o que Deus faz. Porque, primeiro, você necessita entender que sem Deus em sua vida, todo dia, você está morto. Morto espiritualmente. Porque a vida de Deus é espiritual, é no Espírito. E no céu, você só vai ter Espírito. Você não vai ter alma. Por quê? Porque a alma é dado a você para você tomar decisões em termos do que Deus fala na sua consciência. Porém, quando eu falo assim, as pessoas dizem, quer dizer, eu preciso passar tempo na igreja, ou eu preciso ter um momento buscando a Deus? Não. Por que não? Deus fala em sua consciência quando você menos espera. Quando você está tão sobrecarregado, talvez, tão frustrado, Deus diz em seu íntimo, ou seja, você lembra que Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quem? Jesus. Eu estou escrevendo uma coisa para o site sobre a visita que Deus fez para Abraão. Um dia, Deus chegou lá na tenda com 2 anjos.
e perguntou a Abraão: Abraão, onde está Sara, tua mulher? Ele disse: aí na tenda. Então, ele disse, Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho com Sara, aquela jovem muito bonita, né, de 90 anos, totalmente seca. Deus disse: eu vou dar você, Abraão, com os seus 100 anos de idade, um filho com Sara. E Sara estava lá dentro da tenda, ouviu? Ela ficou rindo no íntimo. Oh. Ou seja, Deus lembrou de Sara quando Sara não podia fazer nada. Por isso, Deus sempre fala com você no momento que você menos espera. Por quê? Porque o que Deus faz não precisa de você. Quando eu falo disso, as pessoas dizem: lá vai Bernardo mais uma vez com os seus exageros. Mas o que eu estou dizendo a você, eu já descobri por minha própria experiência. Se eu for contar os momentos quando Deus fez tudo por mim, sem eu fazer nada, eu ia contando horas e horas. Porque o que eu estou te dizendo hoje, eu vivo. É a minha vida que Deus me deu pelo Evangelho. Mas, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Lucas, o Evangelho. Verso 18. Lucas 8:18. É só esse verso que eu vou falar hoje e mais um daqui um pouco. Observe, Jesus está dizendo para você, não para os outros. Olha, filho, um dos maiores enganos de Satanás é fazer você pensar que o Evangelho é coletivo. É para todo mundo. É para todo mundo. Mas é de aplicação pessoal. Se você não recebe o Evangelho para você, como se fosse a única pessoa no mundo, você não sabe o que é o Evangelho. Observe o que Jesus diz. Lucas 8:18.
Vede, pois, como o que está escrito? O que está escrito? Vede, pois, como ouvis. Isso você não sabe fazer. Você pensa que ouvir é aqui, nos seus ouvidos. Quando Jesus fala de ouvir, é ouvir no teu íntimo. Oh, isso é para mim. Porque quando você ouve por dentro, e você diz, mas eu não sei ouvir por dentro. Sabe por que não? Porque você ainda pensa que você é alguma coisa. Uma vez, estou abrindo parênteses agora, mas eu vou voltar para ler isso aí. Uma vez, Deus deu a Ezequiel, o profeta, uma visão. Uma visão de um vale cheio de ossos mortos, ossos sequíssimos. E fez ele andar para ver como é que eles estavam. Imagina, é assim que Deus vê o mundo. As pessoas do mundo são secos, ossos, não tem nada junto. E Deus perguntou ao profeta, acaso pode reviver esses ossos? Que pergunta! Se eu levar vocês aí para atravessar a rua e entrar ali no cemitério e perguntar a você, olha, você acha que todas essas pessoas podem ser vivos? Você vai dizer, eu sabia que Bernardo era tantã. Por quê? Bernardo não pode fazer nenhum osso morto viver. Não pode. Eu não posso fazer nada para você. Eu só tenho aqui a ser fiel à minha própria experiência para ver se você observa como deve ser a sua experiência em Deus. Mas vocês ainda acham que Bernardo está exagerando de novo? Sabe por quê? Porque você está ouvindo aqui. Você não está ouvindo no Espírito, que é aceitar que isto é a verdade para você. Não para os outros, é para você. Eu fiz a pergunta no início. Você gostaria de viver aqui na terra como você vai viver para sempre no céu? E você diz, que exagero. É claro que eu não posso viver aqui. Isso que eu sei que você pensa assim. Oh, irmão Bernardo, mas eu não estou pensando assim. Só que o Espírito me diz que você pensa assim. Que isto é impossível. Mas é impossível porque você não sabe ouvir. Então observa verso 18. Lucas
8:18. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver a vida da verdade, se lhe dará ainda mais. E o que não tiver ouvindo, até aquilo que ele julga ter, lhe será tirado. O que você tem? Ai, irmão Bernardo, eu não tenho nada. Por isso que estou aqui. Ah, que bom que você sabe, tem a consciência de que você só precisa de Deus. E então, como eu estava comentando, quando as pessoas telefonam para mim ou conversam comigo sobre o seu problema, eu sempre digo a eles: entrega o teu problema ao Senhor. Mas eles não sabem entregar o problema ao Senhor. E hoje eu vou lhe mostrar como entregar o problema ao Senhor. Porque normalmente, por exemplo, a pessoa tem câncer. Logo que tem câncer, ela diz: oh Deus, me livre desse câncer. Eu vou ao médico. Não. Quer dizer, Deus não é suficiente. Deus tem que ter um médico também, né? Ah, o seu Deus é tão fraco assim? Ou a pessoa diz: olha, eu não estou conseguindo dormir direito. Eu vou pegar um comprimido lá na farmácia para poder eu dormir. Oh, graças a Deus, eu dormi tanto. Você acha que eu tenho problema de dormir? Você acha que eu preciso de um remédio para dormir? Então, por que você precisa de um remédio qualquer? Porque você não ouviu o que Jesus Cristo fez para você. Ah, eu preciso ter outro verso. Volta umas páginas para Mateus, capítulo 11. Eu não queria falar disso, mas é necessário. Mateus, capítulo 11. O que eu vou ler para você, eu não vou dizer qual o verso ainda. O que eu vou ler para você é uma resposta que Jesus deu aos discípulos de João Batista. Porque João Batista estava preso. E ele era primo de Jesus. Então ele ficou altamente ofendido. O meu primo não liga que eu estou aqui na prisão. Então
João Batista mandou os discípulos dele para fazer uma pergunta a Jesus. Será, Senhor, que tu és aquele que foi enviado? Ou será que devemos esperar o outro? João Batista, primo de Jesus, com dúvidas. Então, no verso 5, Jesus dá a resposta a João Batista. Observa a simplicidade da resposta. Verso 5. Mateus 11, 5. Os cegos veem. Os coxos andam. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres, aos necessitados, está sendo pregado o Evangelho. Você diz, mas eu sei, aconteceu muito isso com as pessoas quando Jesus estava aqui, mas ele foi embora. O que Jesus está dizendo é uma verdade eterna. Tudo o que Jesus diz é uma verdade para todo o sempre. Então, os cegos veem hoje. Sim, fisicamente cegos, espiritualmente cegos. Coxos que não andam fisicamente, mas andam e não andam espiritualmente. Ou seja, tudo o que Jesus Cristo fez, Ele fez para você no físico e no espírito. Lamentavelmente tem que ir para outro versículo, para você ver que Bernardo não está inventando. Ouça o que é o Evangelho para você pessoalmente. Eu sempre digo, você tem o que você crê que tem. Você é o que você crê que é. Vai para 1 Tessalonicenses, lá mais no fim do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Agora eu tenho a pergunta. A pergunta é para você. Você já recebeu a paz com Deus? Você tem no seu íntimo a convicção de que Jesus Cristo fez tudo por você? Ou seja, você está em paz com Deus? Se você está em paz com Deus, observe o que diz o verso 23. Que este mesmo Deus que te deu paz no seu íntimo, vos
santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmão Bernardo, na minha versão não diz até a vinda de Jesus. Diz na vinda de Jesus. E que diferença tem? Quando houver o arrebatamento, quando Deus vai levar os salvos, não os religiosos, os salvos para o céu. Um desses salvos vai estar procurando ver, ou está mancando de reumatismo. Observa. Eu estou falando exagero. Pensa em você. Ele diz que aquele que é salvo em Jesus Cristo tem o seu espírito, alma e corpo conservado íntegros e irrepreensíveis na vinda de Jesus Cristo. Quando eu disse que alguém vai estar mancando de reumatismo para o céu, você riu, porque você não acredita. É bom que você ouviu. Por quê? Quando houver o arrebatamento dos salvos, o seu físico vai ser totalmente mudado para ser como o corpo glorioso de Jesus. Na ressurreição, Jesus não estava mancando. Jesus não estava surdo. Jesus não estava cego. Esse é o corpo que Deus dá a todo aquele que ouve o Evangelho. Ou seja, a partir do momento que você aceitou o Evangelho, aceitou Jesus Cristo como teu Salvador, você ficou salvo como Ele. Sim, eu sei que você tem algumas coisas agora porque você quer. Você não pode me imaginar, desculpe, eu não estou falando de vocês, eu estou falando de Bernardo. Você pode imaginar Bernardo de óculos? Pode? Pode? Quando eu tive 16 anos, eu fiquei uma semana com uma dor de cabeça dia e noite. E minha mãe me levou para o médico. E ele disse, o problema de Bernardo é vista. Então, meu pai me levou para uma especialista em Londres. É uma senhora. E ela falou comigo,
Filho, se você não usar esses óculos, quando você tem 30 anos, você vai ser ceguinho. Ouviu, Bernardo? Ouvi, sim, senhor. Então eu usei óculos muitos anos, mas muitos anos. Eu não estou dizendo que você não deve usar óculos. Você usa óculos porque você quer usar óculos. Está tudo bem, eu não tenho nada com isso. Só que um dia eu ouvi um pregador do Evangelho dizer: você deve tomar de volta o que Satanás roubou de você. Eu disse: eu não nasci de óculos. E só para você saber, eu não uso lente de contato também, não, viu? Eu uso esses óculos do jeito que estão, que eu nasci com eles. Mas quando eu ouvi o homem dizer que eu devia tomar de volta o que Satanás roubou de mim, é claro que eu, como 16 anos, eu não tinha entendimento do diabo, nem nada, eu só estudava. E como estudava. Mas, quando eu ouvi aquele homem dizer isto, eu disse: isso é verdade. Ou seja, eu ouvi o que ele disse dentro de mim, não aqui. E os meus óculos estão na gaveta até hoje. O que é que eu estou dizendo? Observe. Quando uma pessoa telefona para mim ou fala comigo do seu problema, eu sempre falo: entrega o seu problema ao Senhor. Alguém já ouviu eu falar isso? Já ouviu, né? A irmã disse que sim. E você faz? Não, você não faz. Sabe por quê? Que você não sabe entregar na mão do Senhor. E agora está a chave de como você procede quando você diz: Deus, toma conta desse problema para mim. Vai para Colossenses, capítulo 3, verso 17. Um verso que você não sabia que estava na Bíblia. Colossenses. É Novo Testamento, né, Bíblia? Capítulo 3. Verso... eu vou ler 16 também. 16 e 17, mas o importante para você é verso 17. Colossenses 3, 17. Aprende, filho. É negócio isso. Habita ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-os mutuamente em toda a sabedoria
louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Agora o verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. O irmão Bernardo, não estou entendendo bem, não. Então entenda. Porque isso eu pratico. Quando eu tenho um problema, eu não falo do problema. Eu não ajo conforme o problema. Eu agradeço a Deus que Ele está tomando conta para mim. Será que é difícil isso? Eu sei de uma coisa, eu já aprendi isso na prática, filho, que Satanás não aguenta se você agradece a Deus pelo livramento. Porque ele nunca, Satanás nunca fica satisfeito com você livre. Ele só fica satisfeito oprimindo você, apertando você, dando você aflição e dificuldade. Mas aqui, vamos repetir de novo o verso 17. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o tudo em o nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Um pouquinho atrás, eu falei com você de um momento quando Abraão quis dar, Deus quis dar a Abraão um filho. Por que Deus não dava a ele quando ele era novinho? Porque Deus esperou até que ele sabia que ele não podia fazer nada. Ele sabia que Sara não podia gerar nada. Então Deus disse: Abraão, agora chegou a hora. Quando você não pode fazer nada. Quando Sara não vale para mais nada. Só para mim. Para Deus. Ah, filha. O seu problema é que você sempre acha que você pode alguma coisa. O Evangelho exige que você reconheça que você não tem força alguma. Você não tem condição alguma de ser salvo. Você não pode fazer nada para sair daquele problema. Porque quem livra você daquele problema é só Deus. Desculpe, gente, mas vai para Gênesis agora, capítulo 21. Isso é fácil para você achar. Gênesis 21. Deixa eu ver.
Se é isso mesmo. É isso mesmo. Gênesis 21 é o primeiro livro da sua Bíblia, filho. Gênesis 21, 1. Eu vou ler 1, 2 e 3. Visitou o Senhor Deus a Sara, como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara, com 90 anos, concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. E agora observe o verso 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. O nome Isaque significa riso. Ou seja, lembra que quando Deus falou, Sara riu lá na tenda? Ela riu no seu íntimo. Oh, Deus lembrou de mim. Deus lembra de você dia e noite, todos os dias. Por quê? Porque Ele quer que em toda situação você tenha um Isaque, um riso da vitória que Jesus preparou para você. Quando eu falo com você da minha experiência, que quando você entrega o seu problema, aquela dificuldade, aquele problema, aquela aflição, na mão de Deus e agradece a Ele, você pode ter a plena certeza de que você terá o seu Isaque, a sua vitória. O que eu mais quero que você aprenda é que você pode viver todo dia na mesma condição que você viverá para sempre no céu. Só que no céu você não vai ter alma. Você vai ter só o espírito. Porque a alma é dado para você fazer alguma coisa. Nesse momento é para você agradecer a Deus, louvar a Deus, dar graças a Deus. Isso é a sua alma, uma coisa que você faz. Mas, lamentavelmente, ao invés de você dar graças a Deus, você vai fazer alguma coisa. Ajudar Deus um pouquinho, porque seu Deus é tão fraco. Tão fraco. Ele só olha a sua aflição e diz, coitadinho dela. Não. Em Jesus Cristo, Ele já resolveu
todos os problemas para você agora na terra como no céu. Mas você não vive nisso, porque você não sabe entregar a Deus. Sara simplesmente agradeceu a Deus pela promessa que ela ouviu aqui dentro. Diz no verso 18, no capítulo 18, não lê agora, mas diz que ela riu no seu íntimo. Ou seja, ela ouviu direito. Lembra o que Jesus disse? Vede, pois, como ouvir. Uma irmã me ligou essa semana e eu perguntei a ela assim: oi, irmã, como vai? Eu vou bem, tirando fora as coisas ruins. Eu disse: mas, filha, você sabe por que você fala isso? Porque você nunca ouviu o Evangelho em seu íntimo. Você ainda está aguentando as coisas ruins. Quando Jesus ressuscitou por você, mas você não sabe receber, você não ouviu o Evangelho ainda. Você só ouviu aqui, mas eu falei com ela, irmã, você não falaria isto se você ouvir Deus em seu espírito. Porque quando Deus fala, é uma revelação dentro de você, você, graças a Deus. Como você procede? Quando você tem qualquer problema, eu saí do câncer desse jeito. Eu não importo qual o problema. Se eu for contar todos os problemas que aconteceram comigo, e foi só Deus. Só Deus. Porque eu sou fraco. Eu nada posso fazer. Mas eu não preciso fazer nada. Porque meu Deus já fez tudo por mim. Quando Jesus ressuscitou, na manhã da ressurreição, ele falou com Maria Madalena: Maria, vai logo, fala com meus irmãos, os discípulos, que eu vou para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Você tem Deus? E esse Deus é seu Pai? Eu não sei. Quando Deus é seu Pai, quando você ouviu o Evangelho direito, seja qual for o problema que enfrenta, entrega na mão de Deus. Não fala com ninguém. Ele disse no capítulo 3 de Colossenses, verso 17, tudo o que fizerdes por palavra e ação. Não precisa falar com ninguém. Uma pessoa me perguntou que ela estava pedindo a Deus uma casa, porque ela está na casa da mãe. E então ligou para mim e disse: irmã Bernardo, eu deveria
procurar saber as notícias de uma casa. Não! Entrega a Deus e agradece a Ele, porque é assim. Uma pessoa, eu falei, não fala com ninguém, só fala com Deus, agradecendo a Ele. É assim que você sai de qualquer problema. É difícil. O problema é que quando Deus te mostra como sai de qualquer problema, Satanás ataca com você assim. Será que eu estava ouvindo direito? Eu acho que eu não estou interpretando isso direito. Deixa dessa sua interpretação. Ouve direito. Por isso que Jesus falou em Lucas 8:18. Vede como ouvis. Ouvir no seu íntimo que Deus diz. E você jamais vai dizer, está tudo bem, tirando as coisas ruins. Não, Deus já tirou as coisas ruins, porque o Evangelho é muito mais do que uma felicidade no céu. Oh, Bernardo, e pode ter algo ainda? Sim. O Evangelho é o registro, o anúncio da redenção do pecador. Ou seja, nada de o que nós temos vale nada. Nós somos pecadores. Porém, Deus nos remiu. A redenção é livramento de toda corrupção que Satanás lança contra você. Eu disse no início, você é o que você crê que é. Você tem o que crê que tem. Será, Bernardo? Pode não ser para você, mas é assim para mim. Porque o meu Deus me salvou. Me salvou em espírito, em alma e em corpo. Ou seja, tudo o que Ele fez me santifica para ser como Ele é para mim agora. A partir do momento da sua conversão, se você já se converteu, às vezes eu duvido, mas se você converteu e você ouve o que Deus te mostra no seu espírito, você viverá aqui como você vai viver para sempre no céu. Valeu? Oh, irmão Bernardo, eu estou tentando entender, mas é difícil. Você não está ouvindo? Está só ouvindo aqui. Vede, pois, como ouvis, pois aquele que tem lhe dará ainda mais. Mas aquele que julga que tem, mas não tem, será tirado o que ele julga ter. Satanás
é chamado em João 10:10 do ladrão que rouba, mata e destrói. Mas Jesus disse: eu vim para que você tenha vida. Que tipo de vida? Vida em abundância, espírito, alma e corpo. Valeu? Pai, agradecemos a Ti, pois Tu fizeste para nós o que é impossível imaginarmos. É impossível expressarmos a nossa gratidão, pois Tu és tudo para nós, em espírito, alma e corpo. Ajuda-nos, Pai. Ao invés de aceitar os problemas que vêm, nós entregamos tudo na Tua mão, agradecendo a Ti por Tua graça e Teu amor, em o nome de Jesus.